Oi, oi, oi para vocês, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências do sexto ano. Hoje eu vou falar para vocês sobre rochas, sobre os tipos de rocha, que é a outra atividade que eu estou propondo para vocês. Novamente tem um textozinho para vocês lerem, tá? Não tem necessidade de copiar no caderno, só para vocês lerem, que está falando um pouco sobre as rochas, os tipos de rochas, né? As suas características e também sobre fósseis. Então, vamos lá. As rochas, elas são recursos naturais, tá? São considerados recursos naturais. Mas o que é isso, um recurso natural? O recurso natural é aquele que está presente na natureza e que a gente pode usar, né? Que o ser vivo pode usar, que ele é indispensável para a vida, que garante a sobrevivência de um ser vivo, tá? E as rochas são consideradas um recurso natural, ok? As rochas, elas são formadas pela natureza, tá? Então, ela é um recurso natural. E assim como todo o nosso planeta Terra, as rochas também são divididas para facilitar o nosso estudo. E cada uma tem uma composição. Então, novamente, eu torno a dizer que assim como as camadas da atmosfera, as rochas também são divididas. Então, cada uma tem uma característica, cada uma tem uma composição química, certo? E é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, tá? Então, assim, todo o processo de formação da rocha vem da natureza, vem do planeta Terra, né? E aí, no esfriamento do magma que vem do interior da Terra, por exemplo, ele acaba se misturando com outras substâncias, né, que tem na superfície da Terra. Então, substâncias químicas, minerais, e isso acaba formando as rochas, tá bom? Então, vamos lá para os tipos de rochas. A gente tem 5 principais tipos de rochas, tá? Que são as que eu vou falar aqui para vocês. Então, a gente tem as rochas magmáticas, as rochas magmáticas extrusivas, as rochas magmáticas intrusivas, rochas metamórficas e rochas sedimentares. Eu vou falar para vocês a característica principal de cada uma. Bom, então vamos lá. A gente tem as rochas magmáticas, ou também conhecidas como rochas ígneas, tá? Então, você pode encontrar esse nome também em livros, e significa a mesma coisa, tá? Essas rochas, elas são formadas pelo esfriamento do magma. Então, o magma, ele é encontrado no interior do planeta Terra, e pode ser dividido em rochas magmáticas intrusivas ou rochas magmáticas extrusivas. As intrusivas quer dizer que o magma que fica lá no interior da Terra, ele se resfriou, mas ele continua no interior da Terra. Quando a gente fala que é magmática extrusiva, quer dizer que esse magma saiu para a superfície da Terra e se solidificou, tá? Então, essa é a diferença das magmáticas intrusivas e magmáticas extrusivas. Rochas sedimentares. As rochas sedimentares são aquelas formadas a partir da formação, né, de outras rochas. Então, é o acúmulo. Ela vai acumulando, fazendo camadas uma em cima da outra, tá? Então, às vezes a gente vê determinadas rochas que têm até coloração diferente. Então, são rochas sedimentares, porque veio acumulando vestígios e restos de outras rochas. Então, vai fazendo camadas. Essas são as sedimentares. E, por último, as rochas metamórficas. As metamórficas, elas são originadas a partir da transformação de outras rochas. Então, às vezes, a transformação é por componentes ambientais, como o vento, a chuva, a água do mar, rio, né? Então, às vezes, algum lugar que a água sempre bate, o vento muito forte, vai transformando e modificando aquela rocha, tá? A temperatura também pode ser um fator. E como exemplo, a gente tem o mármore. O mármore é aquela pedra que a gente encontra muito em mesas, né? Às vezes algum de vocês até tem em casa.
Então, o mármore é um tipo de rocha metamórfica. Agora nós vamos falar sobre os fósseis. O que é um fóssil? O fóssil nada mais é do que um vestígio, um resto, um sinal de um ser que já viveu um dia. Hoje ele está morto, né? Mas é um sinal que é encontrado nas rochas, tá? É um vestígio. Então, às vezes, pode ser encontrado o osso, né? Pode ser encontrado apenas o formato do corpo de um ser vivo. Quando eu falo ser vivo, não quer dizer que é só animal. Então, a gente tem fósseis também de plantas. E esse processo é muito importante para a ciência, porque foi através deles que os cientistas e os paleontólogos conseguiram pesquisar e descobrir os nossos ancestrais. Os animais que viveram há milhões de anos atrás, né? Como que acontece esse processo, né? Às vezes o animal, a planta, ela morre ali naquele local. E com o tempo, com a ação do vento, da chuva, partículas de areia, né, partículas de terra, vão vir com o tempo e vai acabar tampando ali aquele animal que morreu no local, né? Então, a parte orgânica, ela vai se decompor, só que o sinal dele vai ficar ali naquele lugar. Por quê? Porque partículas vieram e cobriram aquela parte onde ele estava. Aí, quando algum paleontólogo, algum cientista vai fazer uma pesquisa e ele estiver escavando, ele pode encontrar esse vestígio lá que a gente chama de fóssil. E através dele, através dos sinais, eles vão pesquisar e conseguir descobrir a época em que aquele animal, que aquele ser vivo sobreviveu, tá? Então, o fóssil nada mais é do que restos ou vestígios de animais ou outros seres vivos, tá? Que acabam servindo como moldes, na verdade, né? Então, fica ali o modelo do corpo, partes, né? Rastros, pegadas também, né? Porque veio acontecendo a sedimentação, né? Veio partículas, minerais, substâncias de outras rochas que vieram formando sobre ele.